No exercício 60 temos fórmulas para a velocidade média das moléculas de um gás ideal e para a raiz média quadrada da velocidade. Essas fórmulas envolvem integrais impróprias, onde V é a velocidade da molécula, T é a temperatura do gás e M é o peso molecular do gás, é uma constante do gás. Então, no item A, nós vamos usar aquela integral ali que foi fornecida, né? Pode confirmar que esse resultado através de um gás. A integral de 0 até mais infinito de x ao cubo n a menos a quadrado x quadrado dx é 1 sobre 2a na quarta, onde a é qualquer constante positiva. Então nós vamos usar esse resultado para mostrar que a velocidade média é aquela expressão ali, raiz de 8RT sobre πm. Aqui então temos no item A aquela integral dada, né? A integral fornecida, integral de x ao cubo n a menos a. Ali faltou o a quadrado. A quadrado x quadrado dx igual a 1 sobre 2a na quarta. Então a nossa fórmula para a velocidade média está aqui. Então o que nós temos que fazer é enquadrar a nossa integral na integral fornecida. Né? Integral na variável v deve ser enquadrada naquele modelo ali da integral na variável x. Para isso eu vou fazer a quadrado igual a m sobre 2RT. Então, se A ao quadrado é m sobre 2RT, então essa integral aqui se enquadra perfeitamente neste modelo aqui. Então, eu posso tirar o resultado direto. Então, essa integral é 4 sobre raiz de π m sobre 2RT na 3 meios, vezes o valor dessa integral. Essa integral vale 1 sobre 2a na quarta, onde a na segunda tem este valor aqui. Então, se a na segunda é m sobre 2RT, a na quarta, que eu vou precisar aqui, é m ao quadrado sobre 4 R2T quadrado. Então, substituindo tudo ali, então V barra é 4 sobre raiz de π, M na 3 meios, 2 na 3 meios, R na 3 meios, T na 3 meios, vezes 1 sobre 2, vezes A ao quadrado, A na quarta, então é M quadrado, e sobre 4R2T2, que eu já vou colocar lá no numerador, então 4R2T2. Então, V barra, vamos simplificar aqui, 4 corta aqui, fica 2, então isso vai ficar então 8 4 vezes 2, né? 8 sobre esse 2 na 3 meios é 2 raiz de 2, então isso é 2 raiz de 2, m na 3 meios dividido por m ao quadrado, então fica 1m na 1 meio, enquanto que R2T2 dividido por R na 3 meios e T na 3 meios fica então R na 1 meio, T na 1 meio, isso é a raiz quadrada. Ainda faltou a raiz de π aqui, né? Que estava esquecendo, né? Raiz de π. Então, simplificando aqui, 4 sobre raiz de 2 também é igual a raiz de 8, né? Então,
Então posso escrever como raiz de 8 sobre raiz de π, raiz de RT sobre raiz de M, então, ou seja, a método é a raiz de 8RT. Sobre πm. Essa é a forma procurada. No item B, temos que mostrar que VRMS é a raiz quadrada de 3R3 sobre M. Para isso, vamos usar aquela fórmula que pode ser confirmada através de um caso. Essa fórmula é fornecida, então a integral de 0 até infinito de x na quarta e na menos ax quadrado, a 2x quadrado é igual a 3 sobre raiz de π sobre 8 vezes a na quinta, onde a é qualquer constante. Então temos essa fórmula fornecida e vamos usá-la para calcular o quadrado de VRMS. O quadrado de VRMS foi fornecido no enunciado do problema, é essa fórmula, a segunda fórmula ali. Então, aí ela escrita, só vamos ter que fazer ela se enquadrar, essa integral aqui deve se enquadrar nesta aqui, né? Então, para isto, vamos fazer a mudança, a substituição. A ao quadrado deve ser igual a m sobre 2RT, a mesma substituição que foi feita no item A. Então, vamos então usar o resultado para expressar então o quadrado de VRMS como essa constante, então 4 sobre raiz de π, m sobre 2RT na 3 meios, vezes a integral. A integral vale 3 sobre raiz de π, sobre 8a na quinta, onde a ao quadrado é m sobre 2RT. Se a ao quadrado é m sobre 2RT, a é igual a m sobre 2RT na 1 meio, e assim a na quinta é m sobre 2RT na 5 meios. Então, o quadrado de VRMS é, vamos escrever então 4 sobre raiz de π, m na 3 meios, sobre 2, esse 4 eu vou escrever já como 2 ao quadrado, então ali no denominador eu vou ter 2 na 3 meios, r na 3 meios, t na 3 meios, vezes 3 sobre raiz de π, 8 é 2 na terceira, e a na quinta também é m na 5 meios, eu já vou colocar no numerador, 2 na 5 meios, r na 5 meios, t na 5 meios. Então, o quadrado de VRMS é a raiz de π é cancelado, então eu tenho a constante 3, que está aqui. Depois eu vou ter todas as potências de 2, 2 na segunda, vezes 2 na 5 meios, dividido por 2 na 3 meios, vezes 2 na terceira. Eu terei ainda m na 3 meios, dividido por m na 5 meios, isso é a mesma coisa que dividir por m na 2 meios, então é a mesma coisa que dividir por m. De forma semelhante, eu tenho para as potências r e t na 5 meios, dividido por r e t na 3 meios, então fica rt. Esse termo todo aqui, isso é 2 na segunda, vezes 2 na quinta, isso é 2
na 9/2 e no denominador também tenho 2 na 9/2, né? Então isso cancela, fica 1. E aí então eu tenho V quadrado RMS igual a 3RT sobre M, logo a raiz VRMS é a raiz quadrada disso, então raiz de 3R3 sobre M. No exercício 62, temos um medicamento que pode ser administrado em paciente de várias maneiras, dado um método particular, seja CDT a concentração medida em miligramas por litro de medicamento na corrente sanguínea de um paciente T horas depois de aplicada a dose. A área abaixo da curva C igual a C de T acima do intervalo 0 mais infinito indica a disponibilidade do medicamento para o corpo do paciente. Em cada exercício, determine qual método favorece maior disponibilidade no intervalo dado. Então, no exercício 62, temos dois métodos com concentrações diferentes, C1 e C2. Ambas são funções não negativas. Note que o exponencial e na menos 0,4t é maior que a exponencial e na menos 1,3t e também que e na menos 3t para t positivo. Então são funções não negativas, é só ver qual delas produz a maior área. Então, método 1. Então eu tenho área é a integral de 0 até mais infinito. 6 vezes e na menos 0,4t menos e na menos 1,3t dt. Essa é uma integral imprópria, nós vamos então calcular através de um processo de limite. Vai ser um limite quando b tende a mais infinito da integral própria de 0 até b de 6e na menos 0,4t menos 1,3t dt. Então agora vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, ter uma antiderivada da função do integrando. Isso é simples, né, porque as funções são simples, né, são funções exponenciais, então multiplicar por constantes. Então tenho 6 vezes a exponencial e na menos 0,4t dividido por menos 0,4 menos e na menos 1,3t dividido por menos 1,3. Isso entre 0 e b. Isso eu ainda posso escrever de forma um pouquinho melhor. 6 vezes o termo 1 aqui é 13, é 1,3, é a mesma coisa que 13 sobre 10, então isso fica 10 sobre 13. Então dividir por 1,3 é a mesma coisa que multiplicar por 10 trezeavos, e eu tenho ainda a exponencial de e na menos 1,3t menos esse 0,4, que é a mesma coisa que 4 décimos, então é a mesma coisa que 10 quartos, que vezes a exponencial e na menos 0,4t dt entre 0 e b. Então, isso dá então, um limite quando b tende a mais infinito, 6 vezes 10 trezeavos e na menos 1,3b menos 10 quartos e na menos 0,4b menos
a constante, o limite da constante, vai ter um termo constante quando eu fizer t igual a zero, né? Então eu vou ter 6 vezes 10 trezeavos vezes 1 menos 10 quartos. Isso, então. Bom, esse limite aqui, desses termos, todos são zero, né? Porque são exponenciais com decaimento. Então, esses termos vão tender a zero. Então, toda essa parcela, a primeira parcela é zero. O que me resta é apenas esse valor aqui. Fazendo as contas, devemos encontrar aí 135 trezeavos. Esse é o método 1. Agora vamos ao método 2. 135 trezeavos, aproximadamente 10,384. Vamos ao método 2. No método 2, a área é dada pela integral de 0 até mais infinito, de 5 vezes e na menos 0,4t menos e na menos 3t dt. Então isso é o limite quando b tende a mais infinito da integral própria de 0 até b de 5 vezes e na menos 0,4t menos e na menos 3t dt. E agora essa integral é uma integral própria. Eu posso então calcular essa integral através do teorema fundamental do cálculo. Então a antiderivada aqui é 5 vezes e na menos 0,4t dividido por menos 0,4 menos e na menos 3t dividido por menos 3. Isso vai de 0 até b. Então isso eu não posso escrever como limite. O b tende a mais infinito. Aqui eu vou escrever isso como 1/3 e na menos 3t menos 10 quartos e na menos 0,4t de 0 até b. Então isso vai ficar aí o limite quando b tende a mais infinito do termo 5 vezes e na menos 3t sobre 3b sobre 3 menos 10 quartos e na menos 0,4b menos 5 vezes 1/3 menos 10 quartos. Como tem essas exponenciais com decaimento, né, no infinito ambas tendem a zero. Só resta esse termo aqui, e isso aí, fazendo então a conta, deve dar 65 sextos. 65 sextos é aproximadamente 10,833. Então, comparando os dois métodos, eu vejo que o método 2 é superior, tem maior área. O método 2, então, é superior. No exercício 64, temos que calcular várias transformadas de Laplace, várias funções. A função constante 1, a função N2t, funções trigonométricas seno de t e cosseno de t. A fórmula da transformada de Laplace está aí. A transformada de Laplace da função f de t, a integral de 0 até mais infinito de e na menos st vezes f de t dt. Então a transformada de Laplace vai transformar uma função da variável t para a variável s. No item A, então,
temos a transformada de Laplace da função 1. Então, por definição, a integral de 0 até mais infinito de e na menos st vezes a função constante 1 dt. Essa integral, então, é tratada como um limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 0 até b de e na menos st dt. Essa a gente resolve com o teorema fundamental do cálculo. Então, fica o limite quando b tende a mais infinito. Aqui eu vou pegar uma antiderivada qualquer de e na menos st, então é própria e na menos st dividido por menos s de 0 até b. Então eu troco a ordem de integração, elimino o sinal de menos. Então fico com e na menos st sobre s de b até 0. Então tem um limite quando b tende a mais infinito, e na 0 que é 1, sobre s menos e na menos sb sobre s. Então, isso é o limite, a constante, 1 sobre s, quando b tende a mais infinito, menos o limite, quando b tende a mais infinito, da exponencial e na menos sb sobre s. S é constante, assumidamente uma constante positiva. Então, a variável do limite é b, então o limite de 1 sobre s é 1 sobre s, constante, e esse limite, o limite da exponencial é 0, né? Porque se s é positivo, essa é uma exponencial com decaimento, então quando b tende a infinito, esse limite é 0. Então, transformadas de Laplace da função 1, constante 1 é 1 sobre s, onde s é positivo. S positivo. Então vamos para o item B, vamos para a transformada de Laplace da função exponencial e na 2t. Então, e na 2t. Então, isso é, por definição, a integral de 0 até mais infinito de e na menos st vezes a função e na 2t dt. Então, isso é integral de 0 até mais infinito e na 2 menos s dt, ou melhor, se nós vamos escrever, vamos deixar assim. Então agora podemos, pela definição, vamos tratar então a integral imprópria como um limite da integral de 0 até b da função e na 2 menos s, que é uma constante. Aqui eu acabei esquecendo a variável t, né? T é a variável. E na menos 2s vezes t. Então, essa integral resolvemos com o teorema fundamental do cálculo. A antiderivada de e na 2 menos st é e na 2 menos st dividido por 2 menos s. Isso vai de 0 até b. Então, isso fica limite, quando b tende a mais infinito, de e na 2 menos s vezes b menos, sobre 2s, 2 menos s, menos e na 2 menos s vezes 0, que é na 0, que é 1, sobre 2 menos s. Então, vamos lembrar que s é maior que 2, por hipótese. Então, como s é maior que 2, eu vou reescrever isso assim, limite, quando b tende a mais infinito, ao invés de s
2 menos S, eu escrevo então S menos 2, com menos na frente, e S menos 2 é uma constante positiva, e tem um menos na frente, então tem uma exponencial com decaimento. Ao invés de S2 menos S, eu escrevo S menos 2, então eu tenho que pagar com sinal de menos na frente. E mesma coisa para o outro termo, só que então eu vou ter menos, menos, que dá mais. Agora, como S é maior do que 2, então, como eu já havia ressaltado, essa exponencial tem decaimento, então quando B, perdão, ali é B não, e não T, né? Quando B tende a mais infinito, essa exponencial tende a zero, e eu fico apenas com este termo, 1 sobre S menos 2, portanto, transformada de Laplace da função n2t é 1 sobre S menos 2 para S maior do que 2. Vamos para o item C. Temos a transformada de Laplace da função trigonométrica, né? O seno de t para S positivo. Então, função transformada de Laplace de seno de t é, por definição, integral de 0 até mais infinito, n a menos st vezes o seno de t dt. Então, isso nós vamos tratar como uma integral, um limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria, de 0 até b, n a menos st, seno de t dt. Então, aqui nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Dentro do colchete que eu tenho que colocar aqui é uma antiderivada da função e na menos st seno de t. E esse é um exercício de integração por partes, né? Isso você pode então resolver via integração por partes. Aqui então, integração por partes. Você deve integrar por partes 2 vezes, né? E isso deve dar e na menos st sobre s quadrado mais 1 vezes menos s vezes o seno de t menos o cosseno de t mais uma constante de integração. Então, essa é a antiderivada que eu tenho que colocar aqui. Então, e na menos st sobre 1 mais s quadrado menos s seno de t menos o cosseno de t. Então, substituindo t por b, então primeiro eu tenho limite quando b tende a mais infinito, então eu vou ter e na menos sb vezes menos s vezes o seno de b menos o cosseno de b sobre 1 mais s quadrado menos aquele termo ali, a exponencial e na menos s vezes 0 fica 1, então eu vou ter um menos vezes menos s seno de 0 menos o cosseno de 0, isso sobre 1 mais s quadrado. Cosseno de 0 é 1, e eu vou ter menos com menos, que vai dar mais 1, então o que vai sobrar aqui, já que essa exponencial ela tende a 0 e arrasta todo qualquer polinômio na variável s para que multiplique a exponencial para 0 também. Isso pode ser observado usando regra de L'Hopital. Então o que sobra aqui, seno de 0 é 0, o que
que sobra aqui é menos o cosseno, menos 1 sobre 1 sobre S2. Então, isso dá 1 sobre 1 mais S quadrado, portanto, a transformada de Laplace do seno de t é 1 sobre 1 mais S quadrado. S é supostamente positivo. Agora vamos para item D, que é a transformada de Laplace do cosseno de t semelhante. Então, a do seno, integral de 0 até mais infinito, n menos st, vezes o cosseno de t dt. Então, isso é o limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 0 até b, n menos st vezes o cosseno de t. E essa integral, então, nós podemos resolver pelo teorema fundamental do cálculo. Então, aqui no colchete, temos que colocar qualquer antiderivada, né? E aqui mais um exercício de integração por partes, né? A integral de n menos st cosseno de t, né? Aqui use integração por partes duas vezes, muito parecida com o que já foi feito no item anterior. E essa integral é e na menos st sobre s2 mais 1 vezes menos s cosseno de t mais o seno de t mais uma constante de integração. Então, dentro do colchete, então, vai justamente essa antiderivada, n menos st sobre 1 mais s quadrado vezes menos s cosseno t mais seno de t. Então, esse termo aqui é o limite, quando b tende a mais infinito. Agora vou substituir t por b, então fica menos n menos sb sobre 1 mais s2 vezes menos s cosseno b mais seno b. Depois eu substituo o t por zero e subtraio, então fica n menos s vezes zero, que é n a zero, que é 1 sobre 1 mais s quadrado, vezes menos s cosseno de zero mais seno de zero. Bom, seno de zero, que é zero, cosseno de zero é 1, então esse termo vai ficar menos, que dá mais s sobre 1 mais s quadrado, e todo esse termo aqui no infinito, quando b tender a mais infinito, vai tender a zero, porque eu tenho exponencial. Aqui estou usando o fato que e na menos, aqui não está muito claro onde é e na menos sb, né? Essa e na menos sb vezes seno de b, né? Quando b tende a mais infinito, esse limite é zero, né? Que a exponencial vai arrastar a função trigonométrica, que é limitada, né, para zero. Né? De forma semelhante, o limite é n menos sb vezes cosseno de b, né? Quando b tende a mais infinito, esse limite é zero. Então, multiplicado por constantes s, 1 sobre mais s, perante a variável do limite, que é b, essas constantes aí não atrapalham em nada, esse limite, então, é obviamente zero. Então, o que resta, o que sobra é apenas o termo menos, que é mais s sobre 1 mais s quadrado. Então, s sobre 1 mais s quadrado. Então, concluímos que a transformada de Laplace da função cosseno de t é s sobre 1 mais s quadrado, s sempre positivo.
No exercício 66, ele fala que mais adiante, no volume 2, mostraremos que a integral de n a menos x quadrado, uma integral famosa, n a menos x quadrado de 0 até mais infinito, essa integral vale raiz de π sobre 2. Então aqui nós vamos confirmar que isso é razoável usando um caso, uma calculadora com capacidade de integração numérica. Então o que eu fiz aqui, eu usei um caso e calculei as integrais de 0 até b para sucessivos valores de b, né, tendendo a mais infinito. Assim, a gente não precisa nem ir muito longe para ver que esse resultado é bem coerente. Então, no lado esquerdo eu tenho os valores de b, no lado direito da tabela a integral de 0 até b de n menos x2 dx, né? Essa integral, essa função tem esse formato, né? Formato de sino, curva, né, em formato de sino. Então estamos integrando, né, de 0 até b, onde b é um número positivo que nós vamos tender a mais infinito. Então, no limite, vamos calcular essa área dessa região aí ilimitada. Então, se b igual a 1, temos esse valor aí. Se b igual a 10, já com b igual a 10, já temos com 10 dígitos corretos. Com b igual a 100, não temos nenhum resultado diferente. Com b igual a 1000, o resultado é idêntico. E então, podemos concluir que a integral de 0 até mais infinito, pelo menos com 10 casas, 10 dígitos, é aproximadamente, então, 0,88, 62, 26, 92, 55. E se a gente usa a calculadora para calcular a raiz de π sobre 2, com 10 casas depois da vírgula, isso é exatamente o que a gente tem. Então, é bem razoável. E note que o resultado é alcançado com 10 dígitos, a partir já com b igual a 10. Né? Bem cedo, então o b tem que ir até mais infinito, mas não precisa ir tão longe para a gente ter um resultado já bem preciso, com vários dígitos depois da vírgula, para b. Valores de b menores, valores de b bem pequenos. Né? No exercício 70, então, temos que decidir com quais valores de p a integral de 0 até mais infinito de n px converge. Então, para quais valores de p a integral de n vezes x dx é convergente. Essa integral, se for convergente, né, é o limite quando b tende a mais infinito da integral própria de 0 até b de n vezes x. Então, essa integral dá para ser resolvida através do teorema fundamental do cálculo. Então, aqui no coxo a gente tem que colocar uma antiderivada de npx, que é npx sobre p. Né? E aqui eu estou supondo, né, que p é diferente de 0. Né? Depois eu examino o caso p igual a 0. Então, aqui integramos de 0 até b. Então, isso fica o limite quando b tende a mais infinito. Então, fica n p vezes b sobre p menos n0, que é 1, sobre p. Esse limite. Então, esse limite depende do sinal de p. Se p for negativo, então, essa exponencial vai tender a 0. Então, eu terei apenas o valor menos 1 sobre p. Né? Então, se p for negativo, a exponencial tende a 0 e sobra apenas menos 1 sobre p. Então, isso se p for negativo. Se p for positivo, então essa exponencial aqui, né, aí ela vai tender a mais infinito. E esse limite, então, vai ser mais infinito. Então, no caso, p positivo. Então, eu tenho a integral converge se p for negativo e diverge se p for positivo. Vamos ver o caso p igual a 0.
Então, a integral de 0 até mais infinito de e na px dx, no caso p igual a 0. Bom, no caso p igual a 0, a integral fica de uma integral função constante igual a 1, né? E na 0. Então, essa integral é o limite. Essa integral vai ser divergente, né, claramente. É o limite quando b tende a mais infinito da integral de 0 até b da função constante 1. Então, esse é o limite quando b tende a mais infinito. Teorema fundamental do cálculo aqui, a função constante 1 tem a integral de x de 0 até b. Então, isso aqui fica o limite de b menos 0, pb, quando b tende a infinito, e isso é obviamente mais infinito. Então, a integral divergente, no caso, p igual a 0 também. Então, quando que, para quais valores de p a integral é convergente? Então, a integral de 0 até infinito de e na p vezes x, ela converge se e somente se p é negativo. No exercício 72, vamos calcular essa integral de 0 até 1 da função raiz quadrada de 1 mais x sobre 1 menos x dx, com a mudança de variável u igual a raiz de 1 menos x. Então, antes de fazer a mudança de variável, só vou escrever integrando de maneira um pouquinho mais conveniente. Raiz de 1 mais x sobre a raiz de 1 menos x dx. Então, agora, du é a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 raiz de 1 menos x, vezes a derivada do radicando, que é menos 1, né? Vezes dx. Então, o termo que aparece aqui, dx sobre a raiz, ele pode ser expresso, então, como menos 2 vezes d. Então, dx sobre a raiz de 1 menos x é menos 2 vezes d. O termo raiz de 1 mais x vai sair daqui da mudança de variável, já que eu posso escrever aqui que u quadrado é igual a 1 menos x. Logo, x é igual a 1 menos u quadrado, assim, 1 mais x é igual a 2, 1 mais 1 menos u quadrado, 2 menos u quadrado. Portanto, a raiz de 1 mais x é a raiz de 2 menos u ao quadrado. Então, essa integral vai ficar aí na variável u, ela fica integral da raiz de 1 mais x, que é raiz de 2 menos u quadrado. Aí do termo dx sobre raiz de 1 menos x é menos 2 vezes d, os limites de integração. Se x é igual a 0, então u é a raiz de 1 menos 0, que é 1. Se x for igual a 1, então u é a raiz de 1 menos 1, que é 0. Então a ordem de integração aqui é de 1 até 0. Essa ordem pode ser revertida trocando o sinal de menos por mais. Então fica 2 vezes a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 2 menos o quadrado du. Essa é uma integral onde você pode resolvê-la por substituição trigonométrica, né? Fazer a substituição u igual a raiz de 2 vezes o seno de θ. Então, deixo para você resolver, achará antiderivada. Então, resolvendo aquela integral, você deve achar u vezes raiz de 2 menos o quadrado
mais 2 vezes o arco seno de U sobre a raiz de 2. Isso é de 0 até 1. Então basta substituir o x, o U por 1, já que quando U é 0 todos os termos são zerados. Quando U é igual a 1, temos a 1 vezes a raiz de 2 menos 1 quadrado mais 2 vezes o arco seno de 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, e o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, ou π sobre 4. Então isso aqui é π sobre 4. Então a resposta final deve ser 1 mais 2 vezes π sobre 4, né, que é π sobre 2.